Vamos lá. Iniciando então o nosso estudo de hoje, nosso Chico, nós vamos entrar no capítulo número 7, As Almas Sofredoras. Bom dia, Chaconete. Nós vimos no nosso encontro anterior o capítulo número 6, Belezas de Saturno, né? Então falávamos aqui sobre a vertiginosa excursão. E aí então ela retornando para o ambiente onde era natural para ela, ela traz para nós agora esse novo capítulo de almas sofredoras. A gente vai ver aqui que ela então, quando trouxe para nós esse livro, bom dia, Vanessa, quando ela trouxe para nós esse livro, que foi em 1935, ela então se antecipava para aquilo que André Luiz viria trazer depois. E ele traria de uma forma agora mais presente, já que ele desenvolvia aquelas atividades, aquelas excursões, né, aquelas missões que ele fazia junto com outros trabalhadores, visitando essas regiões de muito sofrimento. E nós vimos nos livros que nós estudamos vários ambientes no plano espiritual, trazendo ali sofrimentos dos mais variados. E aqui no caso, Maria João de Deus, ela vai trazer para nós, né, a sua visão, né, da sua perspectiva. E nós veremos então que como a clareza com que ela traz essas orientações é muito interessante, que dá a impressão de que ela fala depois de tudo aquilo que André Luiz já trouxe para nós. E na verdade ela trouxe antes dele. Então, veremos aqui uma total coerência com aquilo que ela apresenta, com aquilo que André Luiz trouxe, com outros espíritos também, como no caso do espírito Camilo Cândido Botelho, como no caso de Manuel Filomeno de Miranda, que vão descrevendo essas paragens no plano espiritual, onde o sofrimento é muito presente, embora também eles tragam para nós, né, descrições de planos, né, que são elevados, né, que são planos onde o espírito se desenvolve com bastante produtividade, com bastante proveito, né? Enquanto aqui nós encontramos ainda esses ambientes de expurgo. Né? Expurgo porque o espírito, através do sofrimento, através do desgaste natural, a partir dos dramas instalados na sua consciência, ele vai se modificando interiormente. E nós vimos isso de uma forma bastante clara quando André Luiz relata em Nosso Lar, no primeiro capítulo, aquele período em que ele ficou vinculado àquela região que ele chamava de umbral, que era aquela região onde ele ficou durante todo aquele tempo, quase 8 anos, né? A gente sempre repete essa data, esse período, porque é um período muito longo, e aí então ele mostrava que dia a dia ele ia se desgastando naquela ideia da injustiça, naquela ideia das preferências, né, que ele poderia ter ali alguma preferência pelo fato de ter vivido no plano dessa ou daquela forma, até o momento em que ele se viu esgotado nas suas energias, e aí então ele caiu de joelhos e fez as suas preces. Então, para muitos espíritos, esse período é um período muito longo, onde há a necessidade desse expurgo, né, de extravasar essas imperfeições morais ainda tão endurecidas, instaladas na consciência de cada um. Bom dia, embaixador. Então vamos lá. Aqui no primeiro item, então, almas sofredoras. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam, ou seja, aquelas consciências manchadas, marcadas, né, pelos equívocos do passado, né, pelos equívocos cometidos. Confrangente é a situação das almas sofredoras, ou seja, é muito triste a situação dessas almas, que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias da sua temporária vida. Nos círculos dos padecimentos.
tive ensejo de visitar alguns desses núcleos de prantos incontáveis e amaríssimos, né, com muito amargos, e neles encontrei alguns de meus antigos conhecidos na terra. Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem. Aqui ela trouxe para nós, né, essa, entre aspas, coincidência de chegar nesse ambiente e encontrar essas pessoas conhecidas, assim como André Luiz também vivenciou essa experiência. Vocês devem se lembrar que ele se encontrava num ambiente de muito sofrimento, onde cavernas ali eram relatadas, né? E ali numa das portas dessa caverna, que inclusive, né, ele foi orientado a não pensar, né, não se atrever a entrar naquele local, porque ali era um ambiente de extremo sofrimento, extremo desequilíbrio, mas vagando naquela região ele encontrou, se eu não me engano, foi seu avô, que acabou inclusive sendo ali aquele que patrocinou, né, a faculdade de medicina que ele fez. E aí então a gente percebe, poxa, mas que coincidência, no plano espiritual inteiro ele acabar encontrando aquele espírito. Na verdade aqui a gente vê que essas experiências que eles relatam são experiências naturalmente programadas, né, para que o espírito então possa ver naquela região não apenas os sofredores, mas ver ali pessoas conhecidas em que o resultado da vida que levavam no mundo físico acabava se fazendo, né, presente no mundo espiritual. Né? O Raul Teixeira sempre lembrava, tal vida, tal morte. Né? Então aquilo que o espírito viveu em vida, aqui vida biológica, aqui no mundo físico, ele volta então para o mundo espiritual, independente da forma como ele viveu exteriormente. Mas o que vale é exatamente ali a construção íntima que ele teve a oportunidade de desenvolver durante a sua existência. E é isso que repercute, então, no plano espiritual. E aí, então, ela coloca, né, que, né, nessa parte aqui, nesse círculo, visitar algum desses núcleos. Quando ela coloca prantos incontáveis e amaríssimos, ou amarguíssimos, se preferirmos, eu acho que a gente não tem ideia do que significa isso. Porque aquilo que nós vemos, né, das pessoas vivendo suas vidas aqui no mundo físico é muito diferente do que no plano espiritual. Porque aqui nós temos, né, o nosso corpo físico, o ambiente social onde nós vivenciamos, eles se comportam como sendo máscaras dentro da nossa sociedade. Portanto, não mostrando de fato aquilo que o espírito é. Mas no plano espiritual nós nos revelamos com toda a transparência, sem nenhum tipo, né, de dissimulação. Então, por isso, quando mostra para nós esses prantos incontáveis, nós não somos capazes de conhecer aqui no mundo físico, né? Mesmo que a gente se esforce para tentar encontrar alguma região do planeta onde mostre esse sofrimento, a realidade do mundo espiritual vai muito além daquilo que a matéria mostra. Mesmo que o indivíduo viva fome, mesmo que ele viva num ambiente de miséria, num ambiente de guerra, espiritualmente vai muito além. E aí então ela colocou, né, encontrou alguns conhecidos da terra. Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem. É ainda às impressões arraigadas do corpo físico que se devem esses agrupamentos, onde pululam padeceres de toda a espécie, mas que existem sob as determinações de uma lei natural reguladora dos problemas das compensações. Então, quando nós falamos em problemas das compensações, é aquilo que você semeia e é aquilo que você colhe. E quando ela coloca esses padeceres de toda a espécie, nós já tivemos, né, algumas descrições do plano espiritual onde esses agrupamentos vão se formando. Então nós temos aqueles espíritos que se aproximam por afinidade. E essa afinidade que nós também ainda não compreendemos devidamente, porque as afinidades que fazem com que os espíritos se atraiam no mundo espiritual é muito diferente da afinidade que nós encontramos aqui na geografia do nosso mundo físico. Certamente nós estamos ligados nas nossas comunidades, mas no plano espiritual são as tendências, são as características íntimas de cada indivíduo
que fazem com que eles então se juntem. E para a gente ter uma ideia, nós tivemos, né, no Memórias de um Suicida, aquele ambiente descrito por Camilo chamado de Vale dos Suicidas, onde, obviamente, espíritos suicidas se juntam. Quando nós falamos ali de André Luiz, quando ele descrevia o umbral, era muito difícil para nós analisarmos quais eram as condições morais daqueles espíritos. Nós sabemos que todos estavam ali em sofrimento. E para poder ilustrar um pouquinho mais para nós esse entendimento, né, a gente lembra do filme Nosso Lar, que mostrava aquele ambiente lamacento, aquele ambiente fétido, aquele ambiente sombrio. Então, muitos espíritos ali vivenciando características, né, vivenciando aquele ambiente que os unia pelas suas características pessoais. Mas qual era a história de cada um? Por isso é muito difícil para nós sondarmos a intimidade dos indivíduos, tentando entender por que eles estavam ali juntos. Nós tivemos uma outra descrição também de André Luiz, se eu não me engano, no livro Entre a Terra e o Céu, que mostrava ali que ele estava numa colônia, ali num posto de socorro no plano espiritual, e ele falava sobre, né, as regiões próximas ali. E aí então ele falava daqueles furacões que apareciam, aqueles tornados, onde rostos eram observados, né? E esses rostos mostravam ali espíritos em extrema agonia, inclusive falando ali de vales onde os espíritos ficavam ali jogados, escondidos, largados, sem nenhum tipo de assistência para poder tirá-los daquela condição, exatamente porque eles precisam trazer essa modificação. Então, para nós é muito difícil. Mas quando fala para nós aqui, né, esses padeceres de toda a espécie, mas que existem sob as determinações de uma lei natural reguladora dos problemas das compensações. Então, esses grupamentos e esses espíritos vivem, então, de acordo com aquilo que trazem na sua intimidade. Dudu trouxe para nós, né, obrigado pela contribuição, desde já aos amigos que nos acompanham. O retrato daquele que vivenciou a vida terrena não cabe na moldura daquele que retorna ao plano divino. Olha que bacana essa frase inicial, porque ela já traz para nós exatamente esse esclarecimento. Aquilo que nós vemos no mundo físico não se encaixa na moldura da realidade do plano espiritual, porque aqui nós vemos a superficialidade. No plano espiritual nós vemos a realidade. A história de uma vida no orbe é desigual àquela do mundo espiritual. A vestimenta moral de cada um será revista quando estiver de frente com sua história pretérita, a sua consciência. Então, como nós estamos ainda vivendo, porque é quase um padrão na nossa sociedade, nós vivemos essa dissimulação. Então, na verdade, nós aparentamos um determinado comportamento, nós aparentamos um padrão social, nós aparentamos uma posição de acordo com a intelectualidade de cada um. Mas os valores, aquilo que nós entendemos dos valores de cada pessoa, nós só observamos a partir do seu comportamento. Porque o modo como ele se comporta nada mais é do que a exteriorização daquilo que ele traz na sua intimidade. Então, se nós olhamos as pessoas nas ruas, por exemplo, você está num ambiente social vendo as pessoas transitando, nós não somos capazes de sondar ali a sua intimidade a partir do seu comportamento, porque elas não fazem parte da nossa vida cotidiana, não fazem parte das nossas relações. Aquilo que nós podemos observar são as pessoas dentro das nossas relações mais íntimas, das nossas famílias, das pessoas próximas. Por isso, então, não somos capazes de dizer exatamente quem é aquela pessoa. Por isso, então, nós temos, né? Se você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela. É um ditado popular que nós temos. No mundo espiritual, isso já se mostra com toda a sua transparência, escancarado, porque o indivíduo, através dessa lei de atração, através dessa afinidade, ele vai se mostrar de fato como ele é. Ou seja, são os seus dramas de consciência que vão ali posicioná-lo no mundo espiritual, dentro daquela esfera, dentro das suas companhias e dentro dos seus próprios dramas. Bom dia, Brás. E continua para nós aqui. O pensamento é tudo. Um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações.
O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis, são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas, muitíssimo diferenciadas, embora atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. Bom dia, Flávio. Então vamos lá. Primeiro aqui, o pensamento é tudo. Nós vivendo, observando o nosso íntimo, o conteúdo dos nossos pensamentos, o conteúdo dos nossos valores, tudo isso para nós acaba sendo uma análise muito subjetiva a partir do nosso ponto de vista sobre nós mesmos. Quando nós falamos sobre o pensamento de cada indivíduo, que ele vai então ali mostrando essa realidade dentro dessa atração que o indivíduo exerce sobre o outro, através da afinidade, através da aproximação, nós vemos então ali uma exteriorização coletiva. E é aqui então que André Luiz, nesse item número 3, quando ele diz para nós, todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso, são obras do ideal. E aqui é bem interessante que mostra nações, cidades, leis, são exteriorizações dos pensamentos. O mundo que nós vivemos hoje é o resultado daquilo que nós trazemos dentro de nós. Quando ele coloca aqui nações, cidades, leis, nós falamos sobre comunidades, falamos sobre construções, estruturas, falamos sobre a elaboração da legislação, elaboração de leis. Tudo isso é o reflexo daquilo que nós somos. Nós chegamos a falar sobre isso na semana passada, quando procurávamos, nós estudávamos aqui com Maria João de Deus, inclusive, falando sobre a vivência governamental, econômica, legislativa, de um mundo avançado, como era o caso de Saturno. E aí eu comentei com vocês que não adiantaria nós trazermos para liderar o nosso mundo um espírito de alta envergadura moral, porque ele simplesmente não conseguiria governar. Porque nós, como governados, nós, como cidadãos, não aceitaríamos os termos apresentados por ele, termos que determinariam para nós renúncias, mudanças de comportamento, mudanças de um padrão de vida que nós ainda adotamos. Portanto, é essa mudança gradual que vai acontecendo quando nós, a partir dessa escolha coletiva, nós colocamos uma liderança, essa liderança apresenta propostas e nós aceitamos essa proposta para ver essas mudanças que vão acontecendo no nosso mundo. Aqui então, quando Maria João de Deus diz para nós, nações, cidades e leis são exteriorizações dos pensamentos, nós vamos encontrar não apenas isso, mas todas as instituições terrenas como resultado daquilo que nós somos hoje. Então as nossas ciências, elas alcançaram o grau de conhecimento que nós temos hoje. Elas são aplicadas para as finalidades que nós achamos ali interessantes dentro das nossas prioridades. As nossas relações dentro das nossas, da nossa convivência interpessoal, da nossa convivência entre coletividades, das leis que nós criamos. Então nós temos ali constituições, códigos, tudo isso como resultado das nossas próprias deliberações. Nós nos juntamos, conversamos para vermos ali quais são as nossas melhores escolhas. Muitas vezes leis são propostas, e nós estamos vendo isso com bastante clareza nos meios de comunicação, leis que são propostas que não passam na votação do Congresso, por exemplo. Porque eles acham que ainda que não é justo, porque essa classe será privilegiada ou aquela classe será prejudicada. Enfim, tudo isso como resultado do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver. Então, o que o Maria João de Deus coloca para nós,
que nós podemos até nos beneficiar com aquilo que provém do exterior, dessa vida que nós temos hoje. Eu posso ter uma forma intelectual, ter um bom emprego, ter ali uma posição na sociedade, ter um bom rendimento, construir aquela vida de aparências, né, onde certamente vai me proporcionar conforto, vai me proporcionar um determinado status dentro da sociedade, mas aquilo não reflete exatamente aquilo que eu trago dentro de mim. É por isso que ela coloca, né, que da mesma forma que os pensamentos exteriorizados constroem essas estruturas, essas comunidades e essas leis, essas instituições de um modo geral, ela coloca que também eles, os pensamentos, são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas muitíssimo diferenciadas, embora, atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. Ou seja, no plano espiritual nós encontramos, então, dimensões, esferas, onde temos também essas construções, temos também essas comunidades, esses ambientes. E tudo isso exteriorizando aquilo que aquela sociedade, aquilo que aqueles indivíduos, né, aquelas pessoas, individualmente, convivendo dentro de uma coletividade, criam aquele ambiente a partir daquele pensamento comum. Então, o que ela coloca para nós? O pensamento é tudo. E é muito importante nós vermos isso. Quando nós falamos, né, estudando Kardec, lá no livro Obras Póstumas, nós lembramos daquele belíssimo artigo, que nós também precisamos reler, né? Faz tempo que a gente não lê, que fala sobre as expiações coletivas. Então ele mostra que o indivíduo ele traz ali as suas expiações individuais, ele traz as suas expiações familiares e ele traz também as suas expiações coletivas. Quando ele se encontra vinculado a uma comunidade e ele sofre, assim como todos os demais membros daquela comunidade, as mesmas dificuldades, as mesmas experiências. É o que nós encontramos hoje dentro de uma cidade, dentro de uma nação. Nós vemos nações que estão em guerra, outras nações estão em paz, outras nações padecendo de outras dificuldades. E quando nós falamos em nações, nós falamos dos cidadãos, das pessoas que compõem aquela nação. Todos eles sofrem as mesmas dificuldades. Então, quando nós falamos em expiações coletivas, nós falamos exatamente das ideias individuais que, somadas, criaram aquelas situações onde a lei de causa e efeito é aplicada. Nós pensamos coletivamente, nós criamos uma causa, o efeito vem como resultado e nós assumimos esse resultado coletivamente também. Mas toda essa exteriorização, como lembra aqui Maria João de Deus, é o resultado do nosso conteúdo íntimo, onde nós somamos o nosso intelecto, os nossos valores, as nossas tendências. E nós conhecemos muito pouco sobre isso, né, Brás? Porque a gente vai teorizando essa ideia, né, de plasmar o coletivo, seus efeitos e tudo mais, mas no plano espiritual, embora nós tenhamos essa visão hoje, né, de vermos ali os grupos, de que modo que as nações, que as comunidades vão vivenciando essas experiências, mas ela é muito pouco comparado com a realidade. Tanto é que, como nós vimos aqui nessa mensagem desse amigo que trouxe para nós aquela orientação naquela primeira passagem, como eu falei para vocês, ela foi muito oportuna. O retrato daquele que vivenciou a vida terrena não cabe na moldura daquele que retorna ao plano divino. Nós falamos isso individualmente, falamos disso coletivamente. Então, aquela nação que traz ali aquela determinada característica, nações, por exemplo, né, que se mostram desenvolvidas tecnologicamente, né, desenvolvidas socialmente, no plano espiritual os indivíduos vão viver uma realidade muito diferente. Porque independe daquela estrutura social que ele vivenciava. Ele viverá aquilo que ele é. Ele viverá aquilo que ele construiu não fora dele, mas aquilo que ele construiu dentro de si mesmo. Vamos lá. A expiação do egoísmo, da avareza e da luxúria. Então ela traz para nós aqui 3 dessas imperfeições mais presentes, né? Mas se nós pegarmos, por exemplo, a ideia dos pecados capitais, onde nós temos ali várias, né, dos 7 pecados, temos vários deles, né? Então imaginamos essas coletividades.
E o próprio, né, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, ele fala sobre as esferas do plano espiritual, no plano espiritual, daquele inferno, onde nós vamos juntando esses agrupamentos, vamos formando esses agrupamentos a partir desses pecados que são estabelecidos dentro dos dogmas católicos. Mas que não deixa de ser para nós uma ilustração bastante interessante. Porque embora ele especifique ali, né, aqueles indivíduos que cometeram tal pecado vão se juntar. Da visão da doutrina espírita, nós vemos também a mesma ideia das afinidades. As afinidades incluindo as imperfeições também. Mas vamos lá. Nos planos da erraticidade, existem, pois, lugares especificados, onde se aliam os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres, sentindo-lhes desconsoladamente a ausência. Então, uma das grandes angústias, aqui nesse primeiro exemplo que ela traz para nós, é o espírito que, levando consigo as suas viciações, e nós não falamos de vícios em termos de doença, nós falamos em vícios em termos de comportamento. Então, são aqueles excessos, né, de acordo com a diversão que nós temos hoje, da busca de prazeres que nós encontramos hoje no nosso mundo, enfim, das futilidades terrestres. E nós temos visto isso com muita clareza nos telejornais, mostrando para nós que num momento tão perigoso como esse que nós estamos vivendo, nós vemos esses grupos, né, formando ali as suas festas, curtindo ali os seus prazeres, curtindo o seu momento, sem qualquer preocupação com respeito à sua própria vida e à vida daqueles com quem ele convive. Pessoas que saem completamente despreparadas na rua, sem qualquer tipo de prevenção e tudo mais. Essas futilidades, em nome do que nós diríamos? Em nome de um momento na praia, em nome de um momento numa balada, em nome de um momento num barzinho, numa reunião qualquer? Então, no momento em que esses indivíduos, que na verdade, como eu comentei com vocês ontem sobre isso, né? André Trigueiro falava exatamente sobre essas ideias, né? Que o indivíduo, quando ele se mostra com toda essa despreocupação perante a sociedade, colocando em risco a si mesmo e também aqueles com quem ele convive, e isso vai também multiplicando por outros. Né? Hoje mesmo de manhã eu estava pensando nisso, assistindo ao telejornal pela manhã, e eu pensei assim, bom, imaginemos o seguinte, o indivíduo, ele então sai pelas ruas sem qualquer tipo de prevenção, sem qualquer tipo de precaução. E aí então ele acaba se contaminando e contamina outra pessoa, que contamina outra pessoa, que fica, de certa forma, nós podemos ver que nessa condição em que nós estamos vivendo, acaba sendo impossível você rastrear quem são as pessoas afetadas por aquele indivíduo. Quantas pessoas foram contaminadas e quantas foram desencarnadas. Mas a gente lembra que no plano espiritual acaba sendo diferente essa visão, porque o indivíduo assume as responsabilidades daquilo que ele faz. E até mais, né, Brás? Mas ele assume a responsabilidade porque ele vai dizer, mas eu não matei ninguém. Aí começa a fazer uma análise do seu comportamento e ele vai vendo quantas pessoas foram afetadas por aquilo que ele viveu. Então, esse tipo de drama que nós encontramos é exatamente aí. Nesse grupo, por exemplo, que ela coloca, esses lugares especificados, vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres. E aí André Luiz mostrou isso também lá no primeiro capítulo de Nosso Lar. Pessoas vestidas com roupa, de certa forma roupas de gala, com paletó, com gravatas, com cartolas, né, que era utilizada naquela época, mas tudo esfarrapado, mas o indivíduo continuava ainda ostentando aquele comportamento, como acontece muitas vezes nas próprias manifestações mediúnicas que temos em centros espíritas, ou tínhamos, né, até pouco tempo em centros espíritas. Médiuns videntes relatavam pessoas que se apresentavam com roupa a caráter, mas na verdade se mostravam como espíritos sofredores. Porque continuavam ainda vivendo essa mesma ideia das futilidades do comportamento também no plano espiritual, só que no ambiente de sofrimento. Porque essas futilidades trazem seu preço.
e depois sentindo-lhes desconsoladamente a ausência. E aí vem outro drama, porque o indivíduo volta no mundo espiritual, como aconteceu novamente naquela descrição do umbral de André Luiz, espíritos querendo exigir ali uma posição, um respeito que tinha no mundo físico, as suas posses, os seus servos, que naquela época nós estávamos ali falando, né, de década de 1930, onde nós tínhamos ali os empregados das casas e tudo mais, e a pessoa ali exigindo que os empregados, cadê meus empregados? Cadê os meus escravos? E aí o seu sofrimento vai ser exatamente querer dar vazão a essas tendências, a essas futilidades e não ter mais. Ele não tem mais o dinheiro, ele não tem mais a posição, ele não tem mais o luxo, ele não tem mais o excesso, e ele sofre por isso. Porque a sua vida girou em torno de alimentar essa tendência. E ali, então, se ele alimentava essa tendência, no mundo espiritual ele vai passar fome, no sentido de continuar ainda dando, né, alimentando esse mesmo comportamento. E ela coloca: os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo e da avareza. Aí então, quando a gente fala egoísmo e avareza, e ela continua aqui também, só para dar um exemplo, criando com suas ideias fixas todo um mundo de moedas e valores fictícios, obsedados pela visão do ouro. E aí então nós vamos lembrar disso aqui, inclusive, Brás, nós leremos, né, de Humberto de Campos, né, terminando aqui o Cartas de uma Morta, o Cartas e Crônicas, que é um dos livros, né, de André Luiz, e também Instruções Psicofônicas. André Luiz, não, de Humberto de Campos, desculpe. E também Instruções Psicofônicas, que o Chico trouxe para nós. E nesses dois livros, nós temos ali várias histórias do mundo espiritual. E vocês vão se lembrar de um espírito que desencarnou, que era apegado ao dinheiro, e no mundo espiritual tudo que ele tocava virava ouro. Inclusive a água que ele queria beber, que ele não conseguia. A igreja que ele procurava virava um cofre de banco. Então ele criava essas ilusões na sua mente, sendo naturalmente ali alimentado também, a título de punição, essas mesmas ideias para que ele encontrasse apenas aquilo que era o objeto do seu culto pessoal. Então, são descrições que trazem para nós uma imagem que a gente vai formando, que a gente vai encaixando ali as pequenas peças, mas que para nós ainda é muito difícil de nos depararmos com essa realidade. E nós certamente iremos de novo, né, Angelina? Porque lendo todo o livro a gente passar por essas mensagens. E ela continua ainda. No mundo, aqueles que demasiadamente se entregaram aos gozos carnais, somente encontrando nisso o único objetivo da existência, vivem com os reflexos de suas desvairadas paixões. E todos os quadros formados pelas vibrações dessas mentes inferiores e enfraquecidas caracterizam-se por suas densas trevas. Então nós já vimos, né, tivemos ali, não apenas pelas tendências, né, que o indivíduo, da forma como ele vivia, mas dos dramas e conflitos que ele criava. E André Luiz descreveu isso para nós, né, naqueles espíritos que eram socorridos em determinados postos de socorro. Chegavam então carregados, chegavam em macas, chegavam deformados, né, e André Luiz então ele tinha a oportunidade de sondar a mente desses espíritos para conhecer um pouco de suas histórias. Inclusive lá nos Mensageiros nós lembramos, né, ou foi Missionários da Luz, não me recordo, quando ele então passou por aquele galpão onde tinha ali milhares de pessoas inconscientes e ele teve a oportunidade de sondar algumas mentes e ver algumas histórias. Então era aquele que mentia, era aquele que provocava conflito, era aquele que cometia o assassinato. E tudo isso muito vivo em suas consciências. E o próprio Kardec, que nós também temos a oportunidade de estudar, na Revista Espírita e também lá no livro O Céu e o Inferno, né, quantos e quantos relatos que os espíritos vão trazendo para nós, contando ali os seus dramas que continuam vivos em suas consciências. Mesmo depois da desencarnação, um bom tempo depois. Exato, né, Brás? Então, assim, era necessário. Quem traz essa parte dos animais era principalmente, Brás, o Memórias de um Suicida.
para resgatar aqueles espíritos, né? Então tinha ali aqueles grupos com esses animais que, na verdade, tinham ali a função de intimidar aqueles que criavam alguma dificuldade para esse trabalho, né? Mas enfim, a gente vai então encontrando todas essas situações, mostrando nada mais, nada menos do que a realidade daquilo que eles criaram durante as suas existências. Tal vida, tal morte, aquilo que ele vive no mundo físico, ele vive também no mundo espiritual, porque descarta-se completamente a sua vida exterior. É apenas aquilo que ele é consigo mesmo diante de sua consciência. Próximo item, dívidas de penoso resgate. Em alguns agrupamentos desses espíritos, o sentimento de queda é tão pronunciado entre eles que, segundo as crenças que trouxeram de um inferno abrasador, organiza-se em seu redor todo um amontoado de labaredas apavorantes. Daí provém certas visões mediúnicas, na história dos povos, que aludem a panoramas infernais, causa dos temas expostos em muitas oleografias católicas, ou seja, naquelas pinturas, né? E aí então a gente fica com aquele raciocínio, né? O indivíduo acredita no inferno por aquilo que ele vê no mundo espiritual, ou ele cria no mundo espiritual aquilo que ele aprende no mundo físico. Então é aquele círculo vicioso. A ideia foi lançada, a gente se lembra, né, no Novo Testamento, a geena, né, que era um grande lixão. E aí Jesus trazia como analogia que aquela alma pecadora viveria num ambiente como se fosse aquele geena. E aí então, a partir dessa imagem que foi criada, de um inferno, onde nós temos demônios, onde nós temos chamas, onde nós temos o enxofre, onde temos tantos sofrimentos e tudo mais, choros e ranger de dentes, né, como se lembra nas expressões do Evangelho, nós vemos exatamente aqueles que desencarnam e levam consigo essa imagem, esse medo, levando aquele inferno dentro de si, organiza-se em seu derredor todo um amontoado de labaredas apavorantes. Então nós vamos entrar naquilo que o espírito consegue plasmar em torno de si, vivendo com outros espíritos a mesma ideia através da afinidade. Eu acredito no inferno, o outro acredita no inferno, e nós estamos unidos, presos dentro desse mesmo pensamento. Bom dia, professor. Aí nós vamos lembrar, algo que eu sempre destaco para vocês, aquele caso que nós estudamos dos espíritos endurecidos. E quando nós falamos espíritos endurecidos, não é necessariamente um espírito bruto, agressivo. É aquele espírito que não consegue mudar o seu modo de pensar. E ele traz ali duas mensagens, duas entrevistas seguidas de espíritos num estado de apatia, naquele estado de apatia diante da vida. Ele não tem qualquer vontade, ele não tem qualquer desejo de sair daquela condição. E aí nós vamos lembrar de uma das entrevistadas que ela dizia que vivia num escuro. E Kardec trouxe para nós ali, né, um raciocínio que ele desenvolveu, dizendo que existem forças fora da própria mente do indivíduo que faz com que ele fique preso naquele local, como se fosse algo de punitivo. Nós vimos também, né, lá no assassino de Carl Stanley O'Dahy, que ele ficou durante quase 200 anos preso dentro daquela imagem onde ele cometeu o assassinato. Aquela imagem era projetada da sua própria mente, ou ele era forçado a ver aquela imagem o tempo todo? Nós tivemos ali aqueles casos de latrocínio, né, do chamado roubo seguido de morte, em que Kardec, estudando ali dos criminosos arrependidos, tinha aquele espírito também que mostrava que um dos maiores dramas que eles vivenciavam eles eram obrigados a verem a face de suas vítimas. Então, eles tinham essa lembrança em suas mentes, ou eles eram forçados a ter essa visão? Então, Kardec trazia para nós essas possibilidades em que não é apenas o indivíduo com ele mesmo. Muitas vezes ele é forçado a viver naquele campo vibratório
como parte desse processo de punição, desse processo de depuração. Por isso que ela coloca para nós dívidas de penoso resgate. Esse penoso resgate também é uma imposição. E essa visão do inferno que nós vimos aqui traz para nós esse mesmo raciocínio. Depois coloca, amargosas são as desditas dessas pobres criaturas, que não souberam conduzir-se nos labirintos das necessárias provações terrenas, contraindo pesados débitos, cujo penoso resgate lhes acarretará um penoso futuro. Falaremos já já sobre essa questão, né, das provações e depois do penoso resgate. Trouxe para nós aqui, né, mais uma mensagem, obrigado pela colaboração. Diz assim para nós: a conta da mina onde cada um que esqueceu de trazer na sua matemática, onde uma vez que uma não é dois. A conta da mina é o resultado total de uma febre de ignorância, onde os mais jovens, que teriam de estar conscientes daquilo que a vida tecnológica mostra, muito mais do que se mostrava antes. A conta da mina acaba trazendo a letalidade e a não esperança de terem seus eleitos, como sua família, a presença em outras esferas. Pois a conta da mina, a verdadeira multiplicação e não divisão, substituiu a vida pela morte. E nesse momento da vida, acabam acertando na contaminação. Isso mesmo, eles estão fora da conta da mina e acabam trazendo o leito, por vezes, sombrios, daqueles que, sem saber, retornam sem querer, e os passageiros que levam a doença acabam chorando e derramando culpa em que não teve a intenção de fazer o que fizeram. Aí, a conta da mina. Alguém tem culpa? Sim, a culpa é da ignorância de quem não quer aprender e fazer o que tem que ser feito. Aqui um comentário, muito obrigado pela orientação, né, e pelo raciocínio também. Então, aqui traz exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né, da gente encontrar hoje pessoas vivendo de uma forma absolutamente irresponsável, vivendo de uma forma completamente egoísta, sem a preocupação, mas aí acabam sendo portadores, vetores daquela doença, afetando pessoas próximas, afetando pessoas ali que, de alguma forma, cruzaram seus caminhos, e depois no mundo espiritual acabam sofrendo, dizendo exatamente, mas eu não tive culpa. Não foi por querer que eu fiz isso. Mas aí depois a consciência vem ali chamar a atenção e trazer. Sim, pois é, Brás, nós encontramos hoje situações das mais variadas. E o que nós estamos vendo hoje, né, dentro desse contexto de pandemia, é que fica mais claro para nós mostrando esse comportamento. Mas nós tivemos isso já em várias situações. Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, né, pessoas que desencarnam em acidentes violentos de trânsito, pessoas que desencarnam por imprudência, por irresponsabilidade, por egoísmo. Encontramos, sempre existiu, porque na verdade isso é fruto do egoísmo que nós ainda trazemos, dessa ignorância que nós precisamos desenvolver para podermos, né, que nós precisamos dissipar de nós através do esclarecimento, mas a ignorância sempre trouxe para nós esse resultado negativo, esse resultado doloroso. Faz parte da nossa natureza ainda, embora nós estejamos aí trabalhando a duras custas, né, por causa, né, dos resultados da lei de causa e efeito. Né? Ah, tá, aí a contamina, né? Tá, que tinha uma exclamação ali. Né? Tá certo, obrigado. Então, assim, né, a gente viu aqui que o comportamento de cada um, a forma como as pessoas se comportam, por isso que nós colocamos que cada um tem ali a sua própria responsabilidade. A responsabilidade coletiva, a responsabilidade individual, e cada um ali depois pagando o seu próprio preço, né, que vem aí depois a conta da mina, cada um com a sua própria conta depois.
Aqui então eu falava para vocês, nesse trechinho, que Maria João de Deus diz para nós assim, né? Amargosas são as desditas dessas pobres almas que não souberam conduzir-se nos labirintos das necessárias provações terrenas. E essas provações, então, elas vão surgindo para nós, nas mais variadas situações, inclusive nessa que nós vimos agora. Então, quer dizer, qual é a sua prova? A gente lembra que quando se fala em provas e expiações, que são conceitos para nós muitas vezes muito teórico, né, muito teóricos, a gente lembra que essas provas nada mais são do que provas de caráter. Ou seja, como você se comporta diante dessa situação? Quais são os valores que vão sustentar o seu comportamento diante dessa situação? E aí nós vemos, como é o caso, né, dessa participação que nós tivemos, você tem ali como prova de caráter mostrar o seu comportamento diante de uma vida coletiva, onde a vida das pessoas e a sua própria vida está sempre colocada em risco, devido ali às circunstâncias que nós estamos vivendo. E a prova daquele indivíduo é exatamente a prova da responsabilidade, aquela prova do respeito, a prova da paciência, da tolerância, da perseverança, para passar por essa fase. E nós vemos ali quantos e quantos são reprovados nessa prova de caráter. Nós temos provas que nós tratamos, por exemplo, a prova da moralidade, nós temos a prova da justiça, nós temos a prova da disputa pelo espaço social que nós estamos vivendo, nós temos a prova das relações familiares, nós temos as provas de caráter que são íntimas. Ou seja, quando se fala em provações terrenas, nós vamos encontrar então provações das mais variadas naturezas. E pelo fato, como ele colocou para nós aqui, pobres criaturas que não souberam conduzir-se nos labirintos das necessárias provações terrenas, contraindo pesados débitos, cujo penoso resgate lhes acarretará um penoso futuro. Então nós também estamos vivendo as nossas provas. E cada um ali vai perceber que exatamente diante dos desafios que nós estamos vivendo, esses desafios se caracterizam como provas de caráter. Então, como eu sempre falo para vocês, não é o que nós estamos vivendo. Porque eu posso viver uma questão social, uma questão de relacionamento, uma questão de saúde. Posso viver situações das mais variadas, nos mais variados campos da vida social, da vida terrena. Então não é o que eu estou vivendo, é como eu estou vivendo. Porque eu posso ter saúde e fazer mau uso dessa saúde. Eu posso ter limitações e fazer o bom uso dessas limitações. Eu posso viver na fartura e fazer mau uso dessa fartura. Posso viver nas dificuldades, na pobreza, nas limitações, e ainda assim viver com perseverança, com caráter. Então, porque a gente pensa assim, a prova do indivíduo é viver na pobreza. Na verdade, a prova não é a pobreza, é como ele se comporta diante da pobreza. Aquele indivíduo veio com uma doença X. A prova não é doença, porque a gente acha. Porque se a gente pensar na doença apenas, a doença ela é algo exterior. Porque no momento em que o indivíduo desencarna, essa doença vai embora. Quando o indivíduo vive na pobreza, quando ele desencarna, aquela pobreza não afeta mais. Mas o modo como ele viveu aquilo o acompanha. Essa bagagem moral é essa que ele vai levar gravada, impressa na sua consciência. Então o indivíduo tem ali uma tendência à agressividade, ele vai viver num ambiente onde ele vai ser provocado. E aí então exatamente a sua prova de caráter vai ser o autocontrole. Ah, mas a culpa é das pessoas que me provocavam. Ele joga para o exterior aquilo que cabe a ele, porque não são eles que estão ali sendo provados, é o próprio indivíduo. E nesse caso, quando ele acaba falhando nessa prova de caráter, acaba contraindo débitos pesadíssimos. Nós encontramos hoje algo muito presente, infelizmente, na nossa sociedade também, a questão da corrupção. E nós falamos isso em proporções mundiais.
aqueles indivíduos que ocupam determinadas posições, numa empresa, num governo, numa instituição qualquer que seja, e a sua prova de caráter será exatamente você estar naquela posição, com aquele compromisso, e você resistir àquela tendência que você apresenta. E aí eu me lembro de um relato de um espírito, que ele estava no mundo espiritual sem as mãos. Você se lembra que eu comentei sobre isso? Os 2 braços dele tinham desaparecido. O seu perispírito, digamos assim, passou por essa atrofia. E a causa disso tudo era o drama de consciência, porque ele usava as mãos para assinar papéis, e essa assinatura gerava uma situação de corrupção em que ele beneficiava e acabava prejudicando outras pessoas, porque ele desviava recursos. E aí no mundo espiritual, então, o seu drama foi tão grande que os seus braços acabaram desaparecendo. E a gente viu algo parecido lá em Memórias de um Suicida, quando aquele companheiro de Camilo, depois que ele estrangulou a companheira, a esposa, e depois ele cometeu suicídio, no mundo espiritual as suas mãos foram atrofiadas, e aí então, na sua encarnação seguinte, que ele já estava se programando, e ele acabou reencarnando, a sua grande consequência ia ser exatamente trazer essa deficiência física, sem as mãos. E quando nós falamos em pesados débitos, nós muitas vezes não fazemos ideia do que significa isso. Porque para nós, as consequências que nós analisamos hoje são consequências que vêm através, por exemplo, de uma prisão, de um julgamento perante as leis materiais. Aquele indivíduo que tem ali uma perda da sua posição ou dos seus relacionamentos e tudo mais. Mas no mundo espiritual nós não temos ideia. A não ser, quer dizer, temos ideia a partir dos relatos, mas não conseguimos ver isso dentro da realidade. E ela coloca para nós que o resgate será muito penoso e vai acarretar para ele um futuro também penoso. Aí nós vamos acrescentar o tempo dessa punição, a intensidade e as características. Dudu colocou para nós, né, e vemos hoje jovens desencarnando em massa. Né, foi o que foi passado agora. Sim, agora os jovens começam a sofrer consequências. Nós recebemos, inclusive, né, uma mensagem há algumas semanas que falava exatamente sobre essa responsabilidade, essa irresponsabilidade. Muitas pessoas que acabam sendo a causa de alguém que desencarna de uma forma precoce por causa do comportamento de um indivíduo, em que ele não desencarna, mas leva outras pessoas à desencarnação. Então isso também entra dentro desse contexto que nós estamos analisando. Braz colocou aqui para nós, né, quase na totalidade morre sem saber que morreu. Tão grande é o nosso atraso, né? Exato, ainda temos ainda muito a despertar na nossa consciência. Próximo item. Gritos, blasfêmias, lágrimas. Suas exclamações pungiam minha alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Ó Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? Exprobações como estas eram misturadas com gritos e blasfêmias ao lado de soluços e muitas lágrimas. Aqui nós vemos, né, de uma forma bastante educada, né, que Maria João de Deus traz para nós, pessoas, né, que questionam Deus, né, por que de tanta humilhação? Do que valeram tudo aquilo que ele teve? Será que ele já não reconheceu isso? Será que já não é o suficiente? E aí depois ela coloca também, né, dessas exprobações misturadas com gritos e blasfêmias. Aí a gente vai ver então aqueles espíritos revoltados, agressivos, trazendo, né, expressões das mais vulgares, né, exatamente questionando do porquê deles estarem sofrendo tudo isso. E aí nós vimos também, né, também com André Luiz, que relatou para nós
vários desses casos. Muitas vezes um espírito não fica se lamentando e chorando, ele fica revoltado. E aí nós encontramos, né, também, como no livro Libertação, por exemplo, uma comunidade de espíritos nessa condição, endurecidos, revoltados, achando-se com toda aquela arrogância natural das criaturas ainda na nossa condição, de se acharem donos do próprio destino. E, na verdade, eles podem até construir o próprio destino a partir das escolhas que fazem. Mas a consequência vem a partir dessa lei divina que faz com que todos nós assumamos as consequências das nossas escolhas. Então, muitos desses gritos e blasfêmias, gemidos, sofrimentos, mas são situações que a gente vai lembrar, muitas delas trazem uma manifestação do indivíduo porque ele sofre naquele momento, mas elas não representam necessariamente a sua mudança interior. Já vimos isso também várias vezes. O espírito então chora, ele pede ajuda para fazer com que aquele sofrimento pare, mas ele por si mesmo quer continuar sendo quem ele foi, quer continuar sendo quem ele é. Então ele não tem interesse em se modificar. É como aquele exemplo que eu sempre trago para vocês. Você vai numa delegacia, você encontra aquelas pessoas presas e você pergunta, você está arrependido? E atrás das grades o indivíduo vai dizer, estou sim, doutor, estou muito arrependido. Se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente. E na verdade ele está dizendo isso porque foi preso. Porque se ele tivesse solto, ele continuaria com o mesmo comportamento. Então nós sempre veremos nesses gritos e blasfêmias, por isso que nem sempre basta o indivíduo ter aquela manifestação superficial mostrando a dor do momento. Ele precisa de fato mostrar essa transformação interior, que foi o que André Luiz mostrou para nós no final daquela sua trajetória naquela região. Quando ele então se viu absolutamente esgotado, e não apenas aqueles pedidos de ajuda para sair do sofrimento. Ele se viu esgotado dizendo que não aguentava mais sofrer e que ele queria fazer diferente. Foi ali que as coisas se modificaram. E ele teve um período daqueles anos todos, e nós vamos encontrar, como já encontramos em relatos, espíritos que ficam durante décadas, até séculos e milênios nessa condição. Em que ele se acha injustiçado, ele acha que a justiça, né, é aquela que ele interpreta, é a forma como ele interpreta, como ele acha que é a realidade. Mas somente no momento em que ele, de fato, consegue transformar-se interiormente, ainda que seja às custas desse sofrimento todo, é ali que ele começa realmente a trilhar um caminho diferente. A regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor. Inquiri então ao meu esclarecido mentor sobre a causa desses sofrimentos. Essas regiões, disse-me ele, são as que mais se avizinham da terra, e justamente sob que determina o sagrado estatuto da compensação, porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram, apegados a tudo quanto constitui o substratum dos seus prazeres. Ou seja, né, aquilo que é a essência dos seus prazeres. E aqui mostra para nós, né, todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados a tudo constitui esse substratum dos prazeres. Ou seja, a ligação que existe entre essa dimensão e aqui a nossa dimensão material, a distância de um para outro é uma distância muito pequena. Distância entre aspas, naturalmente, porque nós estamos falando em termos de vibrações, em termos de dimensões, né? Então, quer dizer, o indivíduo ele pode, nesse caso,
interagir conosco aqui como encarnados. Ele pode estar aqui junto de nós. Porque ele tem essa afinidade com o ambiente onde ele se encontra é tão parecido, para não dizermos igual àquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Com a única diferença que um é material, o outro é espiritual. Então as dimensões diferentes, mas as vibrações são as mesmas. Por isso, então, ele transita de um ambiente para outro com muita naturalidade. E ela continua: não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com sua própria angústia, acaletando desejos inqualificáveis. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica. Assim como os insultos e os blasfemos dos homens não atingem, o poder criador não se poderia personalizar para conceder beneplácitos. Então não adianta o indivíduo se revoltar, xingar, brigar, lamentar, porque é tudo uma questão de transformação interior. A lei de Deus é sempre o amor. Amor é a luz que envolve o universo. É o éter vivificador. É a afeição dos espíritos dedicados. É a alegria dos bons. É a luta que aperfeiçoa. A alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior, equilibrá-lo para a obtenção de maior força aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando, assim, nesse amor universal, os elementos de seu triunfo na luta. Mas a prece não afasta do caminho aquele que ela própria buscou com seus pensamentos e atos. Então vai mostrando para nós, né, que essa transformação interior, ela começa com o indivíduo expressando o amor numa qualidade que nós ainda não entendemos. A visão, o entendimento que nós temos do amor, ele é uma visão muito limitada. O amor para nós, ele é um amor ainda passional, ele é um amor ainda seletivo, é um amor tendencioso. Nós não temos a compreensão do amor na sua expressão mais pura. Por isso, até mesmo nesse momento em que os espíritos que passam por sofrimento começam, então, a fazer essas súplicas, essas almas culpadas, como é colocado aqui no texto, pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior e equilibrá-lo, ou seja, essa reorganização e esse equilíbrio começa exatamente com essa manifestação do amor que faz com que ele se afinize com esse amor universal. Então o amor traz para nós essas características que nós ainda não compreendemos. E nós podemos ver hoje, né? Hoje é mais fácil para nós olharmos o amor nas suas mais variadas manifestações. O amor pela natureza, o amor pelo semelhante, no caso, aquele que sai de casa, como a gente trouxe para nós esse contexto, prevenido e preocupado não apenas consigo mesmo, mas com sua família, com as pessoas que estão próximas. Aquele que convive numa sociedade respeitando direitos e deveres. Aquele que tem amor por si próprio, o auto-amor, que é tão importante para nós. Aquele que tem um amor dentro de suas religiões, dentro de sua fé, aquele amor sincero por Deus, né, e por Jesus, ou seja lá qual for a entidade, que para ele, né, é alvo ali dos seus mais nobres sentimentos. Então nós vemos que esse amor ele vai se manifestando não apenas com relação eu sinto algo por alguém, mas eu percebo que o amor ele se manifesta onde eu estou, da forma como eu me comporto, na forma como eu, por exemplo, realizo as minhas atividades. Olha quantas formas diferentes que o amor começa a se manifestar. Então aquele indivíduo que diz assim, eu desejo ser diferente, é a manifestação do amor, ainda de uma forma tímida inicial, porque foi estimulada através da dor para que ele chegasse nessa condição.
Nós vemos aquele indivíduo, por exemplo, que vive um determinado tipo de vício, e ele então decide lutar contra esse vício. Essa é uma manifestação de amor por ele mesmo, pela família, pela sociedade onde ele vive. Então, como nós vemos aqui, a prece, nesse caso, de muitas pessoas que fazem essas súplicas nesse ambiente, não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou com seus pensamentos e atos. Então ela acaba criando para si própria essas experiências futuras, que serão dolorosas e exigirão um esforço muito grande para que ela alcance o resgate de si mesma, mas ela tem a oportunidade de fazer agora, né, de trilhar, de trabalhar essa reorganização do seu mundo interior. É aquilo que ela era e aquilo que ela se tornou, é aquilo que ela passa a ser. E essa mudança, a gente lembra, a natureza não dá saltos, né, mas são mudanças que vão acontecendo com o tempo, com o esforço, muitas vezes tropeçando, porque nem sempre as mudanças fazem com que o indivíduo saia de uma condição que ele era para uma nova absolutamente diferente. Então essas transições vão fazendo com que ele se modifique, mas aí entra um outro elemento importante, que embora ele cometa aquele equívoco para fazer a transformação, ou seja, a acusação da consciência é o arrependimento. Depois, então, ele procura fazer diferente para que aquilo não aconteça. Então você tem aquela conduta equivocada, deliberada. Eu fiz porque eu quis e eu vou continuar fazendo porque eu quero. Não tive de fato a intenção de fazer e vou trabalhar para que isso não volte a acontecer, mesmo que isso continue acontecendo durante um tempo. Porque nós temos aquela expressão que diz assim, que não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você levanta. Então, cada um desses esforços que o indivíduo faz para se acertar é essa manifestação do amor dentro de si mesmo. E para isso ele sempre vai ser beneficiado. Chaconete colocou tentativa de ensaio erro, assim caminha a vida. É exatamente ali que nós vamos ver que é parte dessa experiência. Mas o tentar por si só já mostra para nós a vontade de acertar. O erro pode vir como consequência da nossa ignorância, da nossa inexperiência, da nossa imaturidade. Mas a tentativa de acerto já mostra para nós as experiências que vão fazendo com que nós amadureçamos e as tentativas passam a ser ações efetivas, onde nós percorremos. Bom, temos aqui então o próximo tema. Deixa eu voltar. Dudu colocou, né, isso quando se reconhece o erro. É o erro acertado, né? Então, quando a consciência do indivíduo acusa essa ação, mostra que ele já está, então, nesse processo de transformação. Ou seja, ele já apresenta um amadurecimento, né? Ou pelo menos ali começa a amadurecer. Então, esse erro acertado, né, como colocado para nós, mostra ali, né? Eu sei que eu cometi esse erro. Eu sinto o arrependimento dentro de mim, portanto, eu preciso fazer diferente da próxima vez. E aí a própria lei de causa e efeito, né, fazendo parte do nosso cotidiano, vai nos auxiliando, né, nesse despertar. Porque quanto mais eu persisto, mesmo que eu tente, mas quanto mais eu persisto nesse mesmo comportamento, mais eu sofro as suas consequências. E aí então vai chegar um momento em que a gente diz, eu não quero mais sofrer. E aí então eu estou disposto de fato a fazer diferente. Então, meus amigos, encerrando por aqui, nós temos mais 2 itens para concluir esse nosso capítulo, que é o item O Deserto da Expiação Redentora. E depois aqui embaixo nós temos A Semente da Paz e da Esperança. Faltaram esses 2 itens para nós concluirmos esse capítulo, número 6. E nós vamos depois para o número 7, desculpem, e depois o número 8, Observações de uma Alma. Então esse aqui é o nosso roteiro do nosso Cartas de uma Morta. Temos 18 capítulos, nós estamos indo para o capítulo 8º.
Então temos ainda bastante coisa para nós aprendermos, para nós conhecermos do mundo espiritual. O Hermes colocou, né, digo, ensino isso várias vezes, sentir que errou e procura corrigir o erro. Né? Isso já mostra, né, um desenvolvimento, uma evolução para todos nós. Porque, infelizmente, nós encontramos ainda esse endurecimento, como Kardec apresenta para nós. Esse endurecimento significa eu tenho razão e eu quero fazer as coisas desse jeito. E esse eu tenho razão acaba, infelizmente, sendo para nós, né, mostra para nós exatamente essa teimosia em nós aprendermos. Se nós não aprendermos aqui, se nós não aprendemos aqui no mundo físico, nós aprenderemos no mundo espiritual, porque lá então as coisas se mostram dentro da sua realidade. O Brás colocou, nosso burilamento é lento, sim, e tem aquelas pedras que são mais duras, né, Brás? Aí acabam criando um atrito muito maior. A Angelina colocou os neurônios em ebulição, né? Verdade, né? Errar e persistir no erro, sentindo prazer, é patinar na evolução. Então